Olá, hoje nós vamos falar como que um NTP debatedor está no seu estado não saudável, como é que ele se comporta, como é que a gente sabe que ele está, digamos que um tanto desarmônico, vamos dizer assim, porque por falar em funções a gente tem que sempre pensar nessa questão da harmonia das funções. Aliás, bacana trazer como exemplo aqui que o próprio Goethe, que foi uma base de estudos do Jung, nos estudos até para tipos psicológicos, por exemplo, o Goethe dá um exemplo da diástole e da sístole, que são os movimentos do coração, quando o coração contrai e descontrai, será? Acho que essa é a palavra, mas esse movimento da contração e descontração do coração, diástole e sístole. E é por que isso? Porque esse pulsar significa vida. Então, ora eu tô racional, ora eu tô sentimental, ora eu tô intuitivo. Não dá para a gente usar essa energia psíquica em duas funções ao mesmo tempo, assim como a física, onde você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, se você fica só num lugar todo o tempo, aquela energia fica parada ali naquela função. Não é saudável. E esse é um dos movimentos da personalidade não saudável, quando a energia fica represada numa função só. Já estou falando de teoria, né? Mas como eu estou falando para NTPs, pessoas que têm um perfil mais analítico, não vejo tanto problema, que eu sei que vocês gostam de uma boa teoria, né? O NTP tem como função auxiliar a função racional introvertida, que é uma função teórica, analítica, acumuladora de conhecimentos. Ele usa isso para expressar suas ideias, para inovar, para pensar em possibilidades, em formas diferentes de atingir os seus objetivos. E é dele que a gente vai falar hoje. Aliás, também pode servir para outra personalidade intuitiva extrovertida, que é a INFP, porque normalmente o problema que se dá numa personalidade desarmônica, que não está bem, que está num estado neurótico, como Jung fala, é o desequilíbrio entre a função dominante e a função inferior. Porque a função inferior é o nosso calcanhar de Aquiles, logo ela é a que vai trazer problema na nossa vida. Então, quando a gente está fraco, quando a gente não está bem, normalmente é ela que inferniza a gente. Mas ela vem para nos ensinar. E aí, por isso que fica mais fácil a gente ter um comportamento ruim com a função inferior, tá? Mas vamos mais para os exemplos, deixa um pouco mais para a prática, que eu não quero que também fique muito na teoria. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está aí com a sua função inferior não usada de jeito nenhum. Assim, não tem como a gente usar totalmente ela, né? Porque ela já é inferior. Mas quando a gente só usa a dominante, a gente desgasta a dominante, a gente percebe como a pessoa ela não está bem. A gente percebe que ela está num estado de estresse, muitas vezes ela até está desenvolvendo algum problema emocional, né? E pensando no NTP debatedor, como a função inferior dele é a SI, que é a sensorial introvertida, a gente vai ver, por exemplo, aquele intuitivo que vai para uma esteira na academia. E eu tô falando de mim também, porque minha função dominante é a intuição, e extrovertida também. Já digo, já não sou NTP, sou NFP. E a gente vai lá naquela. É que eu já aprendi isso, graças a Deus, assim, mas o intuitivo vai lá na esteira e fica 30, 40 minutos correndo, sendo que ele nunca correu. Ele sai de lá cambaleando, no dia seguinte ele nem sabe por que ele não consegue andar, estourou a perna, né? O cara nunca fez academia, quando vai fazer quer carregar 10 blocos de 50 quilos de uma vez. Função sensorial inferior, né, gente? Bem inferior. E aí a gente já percebe aí que é uma função inferior. Porém, aí a gente só vê o comportamento, mas tem problemas sérios que isso pode acontecer. Não é difícil para uma pessoa assim com essa função dominante ela ter compulsão alimentar, porque o intuitivo não sente o gosto da comida, ele não diferencia. E se ele está passando por uma dificuldade, um vazio emocional, por exemplo, se ele está passando por a perda de alguém, por exemplo, e ele desconta na comida, a comida vai ser o mais fácil porque dá aquela sensação de que preenche, né?
E ele nem para perceber se é boa ou não a comida. Então é uma situação fácil, né? Aliás, o intuitivo extrovertido cuida pouco do corpo, porque ele não percebe as próprias necessidades. Ele não percebe que ele está com sede, ele não percebe que ele está com fome. Se ele come muito, ele também não percebe que ele comeu mais do que precisaria, não precisaria ter comido tudo aquilo. Perceba a sua fome. Dificuldade de perceber as necessidades físicas do corpo, que são sensoriais, tá? Então, compulsão alimentar é algo muito comum de acontecer nessa personalidade, bastante comum. E claro, um certo desleixo com o corpo. Então, a pessoa ela pode nem perceber que ela, às vezes, aí depende dos sentidos, né? Nem todo mundo desenvolveu os 5 sentidos de uma forma favorável, né? E mesmo que seja intuitivo, pode ser que ele tenha alguma função, algum sentido que esteja um pouquinho mais desenvolvido. Mas às vezes a pessoa não percebe que não está cheirando bem, às vezes ela não percebe que o que estão falando para ela e ela entende outra coisa, e aí quando vê ela fica imaginando 1000 coisas que não deveria imaginar. Então a gente vê um certo pezinho no delírio, se não tomar cuidado para não dar uma delirada, às vezes acha muita coisa, porque não percebeu exatamente o que foi falado. A pessoa fala assim, ai, não gostei disso, de repente ele entende, não gostei de você. E aí ele pensa que aquela pessoa não gosta dela. E não é porque ele intuiu, não, é porque ele não ouviu o que a pessoa disse exatamente. Aí ele vai lá, ouve, se ele gravou um vídeo, ele vai lá, ouve e fala, nossa, então a pessoa falou. A pessoa falou isso pra mim, eu tinha entendido errado, eu fiquei pensando um monte de coisa ruim da pessoa. Quando vê, você já se afastou da pessoa. Então você vê que a pessoa está usando quase nada da sensorialidade, só porque ela não prestou atenção no que a pessoa falou. E não é porque ela ouviu uma intuição, não, acho que fulano não gostou de mim. Não, é porque não usou a sensorialidade de uma forma diferenciada. E essa audição é um dos sentidos que pode não ter diferenciado. Então acha que falou uma coisa e na verdade falou outra. E isso, é motivo para briga, né? Então você vai ver um intuitivo que acha muita coisa. Ele confia tanto na intuição dele, que ele não ouve, que ele não percebe, ele não vê. É um perigo. Eu falo por mim mesmo, né? Tô falando por mim. Eu já achei muita coisa. Já imaginei muita coisa que não era. Aí você vai lá e fala pro fulano, lembra que isso aconteceu, não sei o quê. A gente vê isso em casamento, né? A gente vê isso em namoro, por exemplo. Não, mas um dia você falou isso aqui, nananana. Já aconteceu isso comigo, né? Com meu marido já aconteceu. Mas você falou um dia que não sei o que, você falou que você não queria viajar. E ele fala, não, nunca disse que eu não queria viajar. Aí eu tento lembrar. Não, mas parecia, do jeito que você falou. Ele, não, olha aqui, ó. Ele mostra a mensagem. Gente, se tem mensagem, aí ferrou, né? Aí ele vai lá com os fatos, né? Usando a sensorialidade para mostrar que realmente ele falou aquilo. Aqui, ó, tá escrito. Eu não falei não gosto de viajar, não quero viajar. Eu falei que eu não sei se eu quero viajar. Ou eu falei não gostei de viajar para aquele lugar. É diferente. Então, pode dar briga. É complicado. Entre outros assuntos mais sérios, né? E eu lembro quando eu comecei a fazer academia, uma época que eu tava até mais engajada, não, eu preciso, meu corpo tá, nossa, não tá legal, me dei conta, né? É engraçado que a Von Franz, que escreveu esse livro aqui, A Tipologia do Jung, ela fala isso, né? Que de tempos em tempos a gente até acessa essa sensorialidade, mas a gente logo foge, né? Já isso aqui não é pra mim, não quero exercício físico, tô fora. Mas eu lembro de, cara, eu cheguei a ter lesão muscular e é muito louco, porque eu tava lá com o personal e ele, dá pra fazer mais um? Dá pra fazer mais um, por quê? Porque eu não tava percebendo que eu tava sentindo e que eu não tava sentindo, tipo... Aí, o que acontece? Você acha o máximo, né? Porque você é a que mais fez, né? Lá no grupo, eu lembro que eu participava de um grupo de treinamento, de treino funcional. Eu me achava o máximo, porque eu era a que corria mais, eu que fazia mais. Mas eu era a que mais me detonava quando eu tava um mês em fisioterapia.
Fui para onde? No yoga, né, gente? Quem fica mal, né? Quem se mata no crossfit em treinamento funcional vai parar em pilates, yoga, né? Aí você vai ver lá um monte de intuitivo no yoga, até que a gente gosta, né? Porque tem essa coisa da intuição, mas o yoga é legal, porque o yoga é um exercício muito completo. Já fica a dica aí para você que é intuitivo, que ele trabalha com os significados, né, de cada parte do corpo, mistura a intuição com a sensorialidade, é muito legal. Tem um aprendizado bacana. O tempo que eu fiz foi muito bom, muito bom. Então tem esse perigo de desgastar o corpo demais, de não cuidar do corpo. A gente corre esse risco. E óbvio que com isso vem doença, né, gente? E às vezes a doença vem até para que a gente cuide do corpo. Eu já fiquei doente para cuidar, para ter que cuidar do corpo. É o corpo dizendo, ó, tô aqui, hein? Tô aqui. Outra coisa que acontece também com esse tipo de personalidade é a tal da hipocondria. Então você vai ver que é uma pessoa que tem medo de doença de um jeito, porque tem medo da dor, medo de parto. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar para tal função sensorial. E sentir dor pra gente parece que é um inferno. É engraçado que às vezes você vê uma pessoa sensorial que ela fala, não, sentir dor é ruim, mas não é o pior dos mundos. Pro intuitivo, nossa, é um inferno na Terra. A gente sempre vai maximizar a dor. É claro que se a gente conseguir se relacionar melhor aí com essa sensorialidade, isso diminui, a gente fica mais saudável. Dá pra fazer isso, tem muitas formas que a gente pode se relacionar com essa sensorialidade. E aí fica a dica para um próximo vídeo, porque aqui é só para falar da parte ruim. Eu quero falar da parte boa depois. Que a parte boa é ensinar como a gente desenvolver a nossa sensorialidade. Como que eu posso equilibrar a minha intuição versus a minha sensorialidade. Dá pra fazer, gente. Isso daí é até estratégia de terapia. Mas dá pra trazer essa informação pra vocês. A minha ideia do canal é trazer informações. E, de novo, não é falar só dos tipos. Eu quero trazer a dinâmica das funções. Como que isso pode contribuir para a sua vida. Isso que é o mais legal, que eu acho mais importante do que a própria tipagem do MBTI. Então você vai ver uma pessoa que pode desenvolver hipocondria. Ela vai achar que está com dor no coração e não é o coração. Aí você vai falar, mas é o quê? Eu senti aquela dor. Eu senti. Às vezes ela acha que vai ter problema no coração. Olha a intuição exagerada. A intuição exagerada faz a gente desconfiar de coisa que não existe. Ela acha que vai ter problema no coração. E o coração começa a dar pontada, gente. Mas por quê? Você sabe que tem um fim para isso? O Jung gosta muito da pergunta para quê, do que por quê. Alguma finalidade tem essa situação. E, nesse caso, a finalidade é o corpo virar para você e falar, ei, eu tô aqui. Presta atenção no que eu tô sentindo, senão eu vou ficar doente. Presta atenção. E aí a hipocondria vem para isso. Pra gente aprender a se ouvir. Por isso que o yoga é legal. Gente, já dei a dica, né? Mas tem muito mais dica pra pôr no outro vídeo, tá? Tem muito mais dica do que só o yoga. Mas é que o yoga é uma estratégia boa para desenvolver sensorialidade para intuitivo. É o meio caminho. Eu uso os dois. É bacana. É muito bacana. Então, falei aqui da compulsão alimentar, falei do desleixo com o corpo, de não ouvir o corpo e acabar usando demais, né, no caso do exercício físico. E por último, a tal da hipocondria. Também não é difícil que essa pessoa tenha algumas fobias, né? No caso, a hipocondria é um tipo de fobia, né? Mas existem medos até mais trágicos, como o pânico, né? O medo de morrer também pode ser uma delas, tá? Mas as principais são essas primeiras. É isso. Este é o meu vídeo para vocês de hoje. Intuitivos extrovertidos, façam bom uso. Então, se olhem, prestem atenção, né? Percebeu que está comendo demais? Percebeu que está comendo errado, né? Não está comendo direito, está comendo de qualquer jeito. Percebeu que o corpo está doendo? São sinais de que a sua sensorialidade está muito baixa, que você está usando exacerbadamente a sua intuição. Que ela é boa, ela é o seu potencial, mas gente, tudo que é demais, né? Tudo que a gente usa em excesso não faz bem, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.